18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas até às 7 da noite, comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Muito boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação no programa 18 horas de hoje. Gente, interage com o nosso programa, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, mostra como é que tá a curtição aí do Dia do Trabalhador, manda pra gente no WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Agora, para tudo e segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. Trânsito. E a gente começa conversando com o repórter André Meirelles, que está na Ponta Negra, participando dos festejos, está aí acompanhando como é que está a movimentação. Boa noite, André Meirelles. Conta pra gente. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham ao vivaço aqui na 100.7. Olha, a programação começou ainda à tarde, segue movimentando vários pontos aqui do complexo. Na Casa de Praia Zezinho Correia, por exemplo, o clima é de muito ritmo e aquela atividade física, hein? Já rolou, inclusive, aquele aulão de dança com o professor Matheus, né? E teve intervalo com um mix de músicas. E agora o público participa de mais um aulão, dessa vez com o professor Gabriel. E presta atenção, hein? Mais tarde, às 9 da noite, a festa continua por aqui, com outro aulão com o professor Félix. Enquanto isso, aqui no Anfiteatro da Ponta Negra, onde a nossa equipe está nesse momento, o palco não para. Agora há pouco já teve a apresentação do DJ John, e agora quem se prepara para comandar o show é a banda Chora Cachorro, isso ou muito brega rock. E a noite segue com mais músicas, ainda tem o DJ novamente e depois o pagode com o Mikael. E para fechar, o forró brisado para animar até o fim da noite. Não para por aí. No Calçadão Recuado ainda tem a Feira Gastronômica do Trabalhador, que reúne aí mais de 30 empreendedores. Isso com aquela comida típica para todos os gostos. E essa feirinha continua até domingo, hein? E claro, né, para garantir aquela renda para quem trabalha, né, e também para quem quer uma opção de lazer. E agora a gente tem mais dessas informações sobre essa feira gastronômica com o diretor do Departamento de Economia Solidária e Criativa, que é o Ricardo da Silva Moldes. A Prefeitura de Manaus, através da CETEP, pensou numa festa que ao mesmo tempo oferece entretenimento aos trabalhadores da nossa cidade, mas também gera emprego e renda. Vocês têm a feira gastronômica com quase 30 empreendedores gastronômicos, 40 empreendedores artesãos. Iniciou quarta-feira, vai das 17 às 23 horas, vai até domingo. Todos artistas locais, porque dentro da economia criativa nós temos que valorizar o artista manauara, e essa é uma das missões da Prefeitura, valorizar a nossa gente. Então até às 23h30, a programação genuinamente manauara. 18 horas. E é isso, hein? A festa segue ao longo da noite. A expectativa é de grande público aí, com segurança, cultura e, claro, muita diversão para marcar o Dia do Trabalhador aqui em Manaus. Aqui a Ponta Negra já tá lotada, hein? Karime, Kennedson, muitas pessoas por aqui para essa festa do trabalhador. Tem segurança, tem também aqui, a gente tá acompanhando aqui a Romul, né? A Polícia Militar, todos aqui presentes. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Nesse dia 1º de maio, eu, Nathalie Moraes, falo sobre os desafios e conquistas da mulher no mercado de trabalho. Eu, André Meirelles, falo sobre o debate e a polêmica do fim da escala 6x1. Fim de semana chegando e eu, Vanessa Lima, trago as melhores programações para você aproveitar aqui em Manaus. Entrevista do dia. Daqui a pouquinho temos sim entrevista do dia. Vamos falar com uma representante do Sebrae que vai falar a respeito de empreendedorismo. Mas até lá, nós vamos começar agora o programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 1º de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E o 1º de maio foi marcado por várias manifestações de trabalhadores pedindo o fim da escala 6x1 em todo o país. Aqui em Manaus, a manifestação foi hoje
hoje de manhã no centro da cidade. O ato foi em comemoração ao Dia do Trabalhador e reuniu sindicalistas e representantes de movimentos sociais. Os trabalhadores defenderam mudanças na legislação brasileira e cobraram um avanço no Congresso Nacional do Brasil de propostas sobre a redução da carga horária. A superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Amazonas, Beatriz Calheiro, participou da manifestação e falou sobre o assunto. Vamos ouvi-la. Esse 1º de maio marca em todo o Brasil a luta para que os trabalhadores e as trabalhadoras possam garantir o seu dia com a família, não que a gente possa sobreviver. Nós que somos servidores públicos precisamos de um serviço público valorizado, respeitado, mas principalmente os trabalhadores CLT, os trabalhadores que são da escala 6x1 precisam ter a garantia da redução dessa escala, para que as famílias tenham o direito de viver felizes. 18 horas. E as propostas de redução da jornada de trabalho no Brasil está em discussão no Congresso Nacional e o assunto, é claro, levanta debates. De um lado, estudos de entidades que representam o empresariado, as chamadas confederações patronais eles projetam uma queda no produto interno bruto do PIB do país e alta na inflação. Por outro lado, análise do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o IPE, defendem impactos menores atingindo apenas alguns setores e, pelo contrário, com a criação de mais empregos e possível aumento do PIB. Já a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que reúne empresários desses setores, afirma que a redução da jornada pode aumentar o custo sobre a folha salarial em 21%. A estimativa da Confederação cita aí que o repasse de preços ao consumidor poderia chegar a 13%. Por outro lado, o Instituto de Pesquisa Aplicada Econômica afirma que a alta no custo das empresas com os trabalhadores não passaria dos 10%. E isso no caso dos setores mais impactados. Na média, a previsão é de um custo extra de trabalho de aproximadamente 7,8%. Aqui no Amazonas, a maioria das empresas do Polo Industrial de Manaus já adota a escala 5x2, mas ainda com carga horária semanal de 44 horas. O fato é que essa questão realmente levanta debates entre todos os setores sociais e econômicos do país. O repórter André Meirelles traz agora pra gente mais detalhes e mais números a respeito desse assunto, desse debate. Boa noite, André. A principal divergência no fim da escala 6x1 está nos números. Estudos apontam cenários bem diferentes, dependendo dos critérios utilizados. Confederações ligadas ao setor produtivo afirmam que reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais pode diminuir a competitividade das empresas, aumentar custos e até pressionar a inflação, o que é o aumento generalizado dos preços. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, disse que a solução para a categoria com o fim da escala 6x1 seria os mesmos trabalhadores receber a hora trabalhada. Nós temos a alternativa da contratação por hora trabalhada. Ou seja, você tem a CLT mensalista e você teria a CLT horista. É um custo que é possível ser absorvido, entendeu? Porque você não teve a redução das horas trabalhadas. A Confederação Nacional da Indústria calcula que essa mudança poderia retirar até 76 bilhões de reais do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Já no comércio, a avaliação é de que os custos com salários poderiam subir mais de 20%, com repasse para o consumidor. Essa análise foi feita pela economista no Amazonas, Michele Aracati. Existe a possibilidade de nós termos uma elevação dos custos operacionais da empresa. E isso vai acarretar, a médio e longo prazo, também um efeito em toda a cadeia. Então, o consumidor final, que está no final da cadeia, ele vai observar, por exemplo, que os produtos eles vão ficar mais caros. Justamente por quê? Porque as empresas elas vão repassar esses custos que vão ser elevados para o preço dos produtos.
Mas nem todo mundo concorda com esse cenário. Pesquisadores de Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, apontam impactos mais moderados. Segundo os estudos, o aumento do custo do trabalho ficaria abaixo de 10% nos setores mais afetados e poderia ser absorvido pelas empresas. Outro ponto da disputa é a inflação. Enquanto empresários defendem que o aumento dos custos vai chegar ao consumidor, pesquisadores dizem que as empresas também podem reduzir lucros ou ganhar eficiência sem precisar aumentar preços. A produtividade entrou no centro do debate. Representantes da indústria afirmam que o Brasil tem dificuldade em produzir mais em menos tempo. Já defensores da redução da jornada dizem que trabalhadores mais descansados produzem melhor e que mais tempo livre pode aquecer a economia. É o que explica a economista Michele Aracati. Geralmente, esse modelo que já vem sendo adotado em alguns países, ele é um modelo em que traz mais satisfação para o trabalhador, ele também contribui para a redução do estresse e da pressão e ele também aumenta a produtividade, uma vez que ele permite folgas consecutivas e inclui aí também os finais de semana. A discussão não é nova. Em 1988, a Constituição já havia reduzido a jornada semanal de 48 para 44 horas. Na época, estudos não identificaram impactos negativos significativos no emprego. No Amazonas, a discussão sobre a jornada de trabalho voltou com força entre os trabalhadores da indústria. E a cobrança agora é clara: menos horas de trabalho ao longo da semana. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, boa parte das empresas do Polo Industrial de Manaus já adotou a escala 5x2, ou seja, 5 dias de trabalho e 2 de folga. Mas tem um detalhe importante: mesmo com essa escala, a carga horária ainda continua alta, são 44 horas semanais. E aí que entra a principal reivindicação dos trabalhadores. A categoria quer reduzir essa carga para 40 horas por semana, mantendo os 5 dias de trabalho. A mudança, segundo o sindicato, seria uma forma de garantir mais qualidade de vida para os trabalhadores, sem prejudicar a produtividade. Mesmo assim, especialistas alertam que o cenário hoje é diferente, com mais concorrência internacional e mudanças no mercado, como o crescimento do comércio online. No fim das contas, o debate vai muito além dos números. Envolve discussões sobre qualidade de vida do trabalhador, distribuição de renda e o futuro da economia do país. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E seguindo falando sobre o Dia do Trabalhador, a gente traz agora um olhar especial e necessário sobre a presença, a resistência e a força das mulheres no mercado de trabalho aqui no estado do Amazonas. Um cenário que avança, mas que ainda carrega muitos desafios. Com certeza, os números eles mostram que as mulheres já ocupam 35,4% das vagas em empresas com mais de 100 funcionários no estado, somando mais de 100 mil postos de trabalho, o que representa um avanço importante na participação feminina. Pois é, Kenneth, mas mesmo com esse crescimento, a desigualdade ainda é uma realidade forte. As mulheres recebem, em média, mais de 20% a menos do que os homens recebem. E esse desafio fica ainda mais evidente quando a gente olha para um recorte racial, já que as mulheres indígenas e as negras são a maioria entre as trabalhadoras no Amazonas, mas continuam recebendo menos, reforçando um cenário de desigualdade que se repete em todo o país. A verdade é que para nós, mulheres, entrar e permanecer e, acima de tudo, crescer no mercado de trabalho ainda exige muito. E para falar mais a respeito do assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite. Então, conta pra gente. Diante desse cenário de avanços, mas também de tantos desafios, quais são os principais obstáculos que nós mulheres ainda enfrentamos no mercado de trabalho? Boa noite.
Muito boa noite, Karime, Kennedy e a todos os ouvintes. Antes de mais nada, um feliz Dia do Trabalhador para todos nós, para todas nós mulheres, Karime, sem dúvida alguma, lidar com todo o preconceito, né, que nós lidamos todos os dias, assim como a jornada dupla, tripla de trabalho, né, Nathalie? Exatamente, né? Então, assim, é uma realidade que só quem vive na pele sabe o quanto é difícil. E aqui no Amazonas, né, como vocês já adiantaram alguns dados, somente 35,4% das mulheres ocupam aí vagas formais de trabalho, né? O que representa cerca de um pouco mais de 100 mil postos de trabalho. Isso a gente está falando de mulheres que trabalham de forma CLT. Esses dados eles foram divulgados aí pelo relatório de transparência salarial, enquanto os homens representam 64,6% desse total. A gente teve, sim, um avanço da participação feminina nos últimos anos. A gente teve um aumento de mais de 20% da participação das mulheres, mas no cenário, se a gente for pensar assim, num cenário macro, a participação de nós mulheres ainda é muito pouca, né? A gente tem realmente essa perca, essa diferença salarial ainda muito grande e é uma busca por espaço incessante, né? Realmente a gente enfrenta dificuldades, né? E muitas das vezes a gente tem dificuldade para entrar em algumas profissões que até historicamente só foram ocupadas por homens, e é exatamente o caso da nossa personagem, da nossa entrevistada. A gente conversou com a Patrícia Faria. Ela é reconhecida, Karime, Kennedy e ouvintes, como a primeira mulher a atuar como motorista intermunicipal e interestadual aqui no Amazonas. Inclusive, a gente teve uma entrevista com ela, né, para lá de especial, onde ela falou sobre as dificuldades enfrentadas para entrar aí em um setor que historicamente sempre foi dominado por homens, né, e ali marcado por desconfiança, resistência, né? Quem nunca ouviu aquela piadinha? Mulher no volante, perigo constante. Exato. Vai pilotar um fogão, minha senhora, tá fazendo o quê aí? Pois é, mas ela foi a primeira mulher a percorrer a Transamazônica. E assim, ela enfrenta desafios, né, gigantescos, e abriu aí as portas, né, por que não dizer, para muitas outras mulheres. Aí vamos ouvir um pouquinho dos desafios enfrentados pela Patrícia Faria. Sou a primeira motorista intermunicipal e estadual do estado do Amazonas, transporte de pessoas. Atualmente sou instrutora de direção. E assim como toda mulher, gente, eu enfrentei dificuldades para exercer minhas profissões. Porque, infelizmente, nós ainda vivemos num país preconceituoso e num estado preconceituoso. Tive que passar por desafios muito grandes, certo? Tive que passar por cima de preconceitos, de dificuldades, por conta de eu ser mulher, né? E isso se agrava mais quando a mulher ainda é negra ou indígena, porque ainda há também um preconceito de raça, que é uma coisa infeliz que ainda acontece. Quando a gente fala sobre campos de trabalho destinados às mulheres de forma formal nas indústrias de Manaus, nós estamos falando de cerca de 35,4% que são destinados às mulheres, enquanto os homens têm 64,4%. Como vocês vê, uma diferença muito grande. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, olha, a Patrícia Faria, ela tá aí na estrada há muitos anos e ela já passou por diversas situações, momentos complicados e desafios que só quem vive nas estradas sabe. E aqui na nossa região, trafegar de forma intermunicipal é um desafio ainda maior. Quase que diariamente a gente fala aqui no programa. Pois é, né, sobre hoje é complicado, né? E assim, ela tá nessa luta há vários anos, né? Mas ela nunca, inclusive, pensou em desistir, viu? E ela tem orgulho hoje realmente em ser referência e saber que a história dela pode incentivar aí outras mulheres que acreditam em si. Vamos ouvir aí mais um trechinho da fala da Patrícia Faria. E é uma coisa que é muito injusta. Por quê? Porque a mulher hoje, ela é multi, ela é dona de casa, ela é mãe.
né? Ela é filha que às vezes cuida dos seus pais idosos e assim mesmo ela ainda arruma tempo para ela exercer uma profissão e correr atrás dos seus sonhos. E tem que enfrentar preconceitos, tem que enfrentar dificuldades que são só enfrentados por conta dela ser mulher. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? Assim como a Patrícia falou, a diferença salarial média entre homens e mulheres aqui no Amazonas segue acima dos 21%. No Amazonas, só pra gente ter uma ideia, 28,9% das empresas já adotam ali políticas de incentivo à contratação feminina, incluindo ali para contratação de mulheres negras, né? De pessoas com deficiência, da população LGBTQIAP+, mas ainda assim também tem programas de incentivos a mulheres vítimas de violência doméstica, mas mesmo assim a situação ainda é bastante preocupante. E ainda tem um agravante, Karime e Kennedson, que é por conta da falta de qualificação, né? Quando a gente fala aí do acesso à mão de obra feminina. E são setores operacionais que realmente impactam ainda no mercado de trabalho quando a gente pensa num cenário Amazonas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu conversei com a doutora em economia, Michele Aracati. Vamos ouvir. O cenário ainda é realmente de falta de estrutura quando nós falamos em termos de igualdade. Uma vez que nós temos uma menor participação ainda das mulheres em alguns segmentos, são as mulheres também que apresentam as maiores taxas de desemprego. E em relação à questão salarial, ainda temos uma desigualdade muito expressiva entre os salários das mulheres e dos homens na mesma função. Chamamos a atenção também para a necessidade de aumento cada vez mais significativo de políticas onde as mulheres elas são contempladas em termos aí do mercado de trabalho. Um ponto específico também está relacionado à qualificação da mão de obra feminina. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, e toda essa situação, né, de desigualdade salarial, de muitas vezes falta das mulheres terem acesso a uma mão de obra qualificada, acaba afetando o psicológico de nós mulheres. Então, para a gente entender um pouco mais dessa situação, eu também conversei com a Cíntia Lima, ela que é psicóloga e especialista em liderança. Vamos ouvir. Quando uma mulher recebe, em média, cerca de 20% a menos que um homem, o impacto não é só financeiro, é psicológico. Isso afeta a percepção de valor, a autoconfiança e muitas vezes reforça um padrão silencioso. Eu preciso provar mais para merecer o mesmo. Esse tipo de vivência repetida ao longo do tempo pode gerar desgaste emocional, autocobrança excessiva e até um estado constante de alerta dentro do ambiente de trabalho. O recorte racial aprofunda ainda mais essa análise. Mulheres negras, que são maioria, recebem menos, inclusive em comparação com outras mulheres. Isso revela que não estamos falando apenas de gênero, mas de camadas de desigualdade que se somam e impactam diretamente a saúde mental, o senso de pertencimento e a oportunidade de reais crescimentos. 18 horas. Infelizmente, né, Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, com todas as dificuldades, com todas as cargas que a gente carrega, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente ainda se depara com situações como essas nos dias atuais. E no dia de hoje, é claro, a gente reforça esse tipo de reflexão para que possamos ter, que essas desigualdades um dia possam virar coisas do passado, né, e a gente realmente possa ter um dia do trabalhador onde nós, mulheres, possamos comemorar as igualdades de todos nós. Sem dúvida alguma. Nathalie Moraes, muito obrigada pelo material, obrigada pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. A Justiça do Amazonas mandou soltar o policial militar Hudson Marcelo Vilela de Campos, que dirigia a viatura envolvida na morte do jovem Carlos André Almeida Cardoso. Você lembra desse caso? Lembra desse caso, né? Exatamente. Esses PMs são acusados da morte desse rapaz, né? E numa ação policial. Eles são acusados, estão sendo investigados a respeito disso. 2 foram presos e esse que estava dirigindo a viatura foi solto. E o pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André.
Muito boa noite. Olha, o pedido partiu do Ministério Público do Amazonas. O motivo foi os vídeos anexados ao processo que, segundo o MP, mostram que os disparos foram feitos pelo outro policial que estava na viatura. O caso aconteceu no dia 19 de abril na Rua 6, no bairro Alvorada. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o jovem é cercado e agredido durante a abordagem. De acordo com o documento, a perseguição começou depois que os policiais viram Carlos André em uma motocicleta sem placa. Hudson dirigia a viatura, enquanto o sargento Belmiro Wellington Costa Xavier, que estava no banco do carona, estava armado. Até agora, o inquérito da Polícia Civil do Amazonas indiciou apenas o sargento Belmiro por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. A defesa da família do jovem reagiu com indignação à decisão e contesta a exclusão de Hudson do caso, afirmando que ele também deve ser responsabilizado. A reportagem tenta contato com a defesa do policial Hudson Marcelo Vilela de Campos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento com o Mercado do Sebrae Amazonas, Rielen Lage. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda ao 18 horas. Olá, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui para falar sobre o microempreendedor individual, que é um cliente potencial do Sebrae Amazonas. E aí é que aí é que gira uma grande parte da economia do estado e também do país, não é? E hoje a gente vai falar exatamente de uma ação que vocês vão fazer, que é o Feirão do MEI 2026, né? Uma mobilização voltada aos microempreendedores individuais e também para quem deseja empreender, não é isso? Isso, a partir de segunda-feira o Sebrae amplia toda essa rede de atendimento para dar esse suporte ao MEI. É um mês muito especial, onde nós vamos estar aí proporcionando através do feirão várias oportunidades de orientações, de consultorias, capacitações, para que o MEI tenha o suporte necessário para que se desenvolva ainda mais no mercado. Agora conta pra gente, na programação, o destaque é para o dia 20, porque vai reunir ali várias ações com capacitações e orientações, como você acabou de mencionar. Conta pra gente, para o público que tá ouvindo aqui o 18 horas, quais que serão os principais temas abordados? Então, durante o mês todo, o Sebrae Amazonas irá realizar várias atividades inerentes ao MEI, com capacitações na sede, na Leonardo Malché, mas no dia 20 é o dia especial, onde nós vamos estar com uma programação incrível que vai ser realizada no SESI Clube do Trabalhador a partir das 10 horas da manhã. Então nós vamos abordar temas como marketing, vendas, inovação, precificação e muito acesso a crédito também, que é uma oportunidade que o Sebrae proporciona para os nossos clientes. Então vai ser um dia de muito network, de muita oportunidade de negócios, onde nós vamos estar com parceiros que vão estar ali proporcionando negócios para que esses MEIs possam conseguir empresas para fazer como fornecedores. Então, assim, e acesso a crédito com menos burocracia. Mas esse é o ponto interessante que vocês vão explicar, e bancos vão estar lá, representantes, para ajudar nessa ponte? Isso, nós vamos ter um atendimento a partir das 10 horas com os nossos consultores do Sebrae Amazonas, e instituições bancárias também estarão ali conosco. O Sebrae tem uma parceria com a Agência de Fomento do Estado, onde nós vamos estar ali proporcionando esse acesso menos burocrático, com mais facilidade, inclusive para que o MEI possa ter essa oportunidade, para que possa se desenvolver no mercado. E a gente está falando aí de um universo grande, gente. A gente tem aí mais de 170 mil, quase 180 mil microempreendedores individuais formalizados. Esse tipo de feirão, esse tipo de ação estimula, e vocês esperam que mais pessoas, MEIs, fiquem formalizados, entrem na formalidade? Exatamente. Então, o mês de maio, ele é para
que aqueles que já estão na formalidade possam buscar se desenvolver ainda mais, escalar com o Sebrae lado a lado. E para aquelas pessoas ainda que trabalham na informalidade, que ainda tem dúvida de como se formalizar, dos benefícios, dos deveres, do que o MEI pode estar buscando, como os benefícios que tem hoje, como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria. Então é uma oportunidade de que o Sebrae dá para que a gente possa tirar todas essas dúvidas, né? De pessoas que têm ali uma venda pequena, um doce, um mingau, uma banana frita. Então, assim, o Sebrae está aqui justamente para segurar na mão dessas pessoas que buscam escalar, para que a gente possa aí tirar todas as dúvidas. Então, esse mês é um mês assim, pontual. E principalmente também para aqueles que são MEI formalizados, que possam buscar informações sobre as pendências, né, que existem. Então, as pessoas inaptas terão oportunidade também de fazer negociações, parcelamentos, para que eles buscam retornar às suas atividades. Então, assim, são oportunidades incríveis que o Sebrae vai dar para os nossos clientes. Legal, agora eu queria que tirasse uma dúvida comigo, porque MEI tem uma classificação específica, e para aquela galera que já está quase deixando o MEI também vai ter dicas, e já convida todo mundo aí para participar, já conta das redes sociais. Claro, o dia 20, ele é para todo mundo. Até porque o atendimento ele vai ser pontual, mas nós vamos ter consultores, inclusive contadores, para que possam estar orientando não só o microempreendedor individual, mas aquelas pessoas que já estão além, como microempresa, por exemplo, que vão estar conosco na programação da tarde, onde nós vamos ter aí uma programação de palco com o Geraldo Rufino, que é um palestrante nacional, é uma atração nacional que vai estar compartilhando histórias inovadoras, histórias inspiradoras de como ele escalou para que no patamar que ele está hoje. Então vai estar compartilhando essas histórias para que o MEI também possa se inspirar no mercado de trabalho. Maravilha. E como é que faz para participar? Então, a participação hoje, o MEI tem desconto especial para que eles possam ter aí todas as oportunidades dentro dessa programação. Então é só acessar a nossa loja, procurar aí no Google Loja Portal do Sebrae Amazonas, que vai ter todas as informações de acesso aos ingressos que estão disponíveis para participar da nossa programação. E além do Geraldo Rufino, nós vamos também Lívia Luana, que é uma cliente do Sebrae, inclusive, que hoje está escalando no mercado e também vai estar compartilhando suas histórias de desenvolvimento, de inspirações, de como trabalhar com a internet, também fortalecer e impulsionar a marca dentro do mercado. E é só para participar, para ter informação, é só procurando no Google? Tem loja física? Tem algum telefone que você queira deixar? Sim, nossos pontos de atendimento, tanto na sede, na Leonardo Malcher, nós também temos atendimento no Sebrae Aleixo, nós temos atendimento também com as salas do empreendedor na capital, no shopping do artesanato, e na Assembleia Legislativa também nós temos sala do empreendedor. Então, essa programação, ela é exclusiva da capital, porém, em todo o estado, nós temos salas do empreendedor e 8 municípios com escritórios regionais que também terão suas programações locais especiais para o microempreendedor individual. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Tá certo, obrigada pela oportunidade. Convidamos mais uma vez os nossos clientes microempreendedores individuais a estarem conosco no dia 20 no SESI Clube do Trabalhador. E quem quer empreender também, procure o Sebrae. Tá ótimo. Conversamos com a gerente da unidade de atendimento e relacionamento com o mercado do Sebrae Amazonas, Rielen Lage. Muitíssimo obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. 18 horas. Trânsito. E a gente volta a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, que está lá na Ponta Negra acompanhando o movimento da festa de 1º de maio, do Dia do Trabalhador. André, conta pra gente como é que está aí. É isso, Karine, Kenderson, muito boa noite mais uma vez para vocês, para os ouvintes. Olha, a Festa do Trabalhador tá todo vapor aqui na Ponta Negra, e quem está por aqui já encontra o verdadeiro mix de música, dança
claro, aquela comida regional. Vou começar agora com o diretor do Departamento de Economia Solidária e Criativa, que é o Ricardo Moldes. À noite, né? Muitas pessoas estão pensando assim, começou 4 da tarde, mas como é que tá? Na verdade, só tá começando à noite, não é isso? Tá só começando. Uma prefeitura que trabalha com gente que trabalha, a ideia é ficar trabalhando até às 11h30 da noite, com shows no anfiteatro, com o espaço do empreendedor Ponta Negra, com os artesãos e gastronomia. Até domingo, então, a feira vai rodando, vai oferecendo gastronomia às pessoas. Acho que o Manauara, ele faz isso. Ele compra artesanato, ele come, ele tem entretenimento. E essa é a ideia, ter uma festa do trabalhador que, além de receber os trabalhadores que trabalham a semana inteira por um momento de entretenimento, a gente também está gerando emprego e renda. Agora, Ricardo, fala pra gente qual a programação que acontece nesse momento aqui na Casa de Praia Zezinho Corrêa. A Casa de Praia está dando aulões de fit dance, né? Ajudando aí nossos profissionais de educação física. Teremos também um boi bumbá, garantido e caprichoso. E logo em seguida mais aula fit dance com... A ideia é fazer ergonomia. Trabalhadores também que fazem ergonomia e articulam a parte física aqui na Casa de Praia. Agora, pra galera da curtição, né? Quem quer dançar, quer um bom forró, uma boa música, é no anfiteatro, é isso? Isso, no anfiteatro está neste momento com Chora Cachorro, com rock brega. Temos depois Micael com muito pagode, fechando com forró brisado. Nossa ideia é fortalecer o trabalhador da cultura local também nesse momento. Então, todos os nossos artistas locais, a gente está fazendo um hall, um line-up para valorizar o artista da nossa terra, que neste momento também precisa trabalhar. Agora, depois daqui que a gente está, Karime, Kenilson, ao vivo, aqui na Casa de Praia Zezinho Corrêa, tá acontecendo aquele aulão de dança, né? Mas aí sempre dá aquela fome. Como é que faz? É isso, corre lá no Espaço do Empreendedor, nós temos uma feira gastronômica com 30 empreendedores que vai até domingo. Então é só ir lá, tem vários tipos de comida árabe, comida japonesa. A nossa ideia é fortalecer esse setor gastronômico, que também é muito fortalecido desses eventos de entretenimento. Agora, essa feira, é importante falar dessa feira gastronômica, né? Não acontece só hoje, vai até domingo, quais são os horários? Ela começou na quarta-feira, começa às 17 horas, vai até às 23h30, vai até domingo. Então você quer comer uma comida diferente, tem um hall de comidas, vem pra cá pra Ponta Negra também, que a gente tem um espaço voltado ao artesão, pra você comprar o seu artesanato e também comer uma comida diferente. Ok, muito obrigado. A gente conversou com o diretor do Departamento de Economia Solidária e Criativa, que é o Ricardo Moldes, que está aqui nesse momento na Casa de Praia Zezinho Corrêa, onde acontece esse aulão de dança, né? Você que gosta aí, né, desses aulões, é só vir aqui pra Casa de Praia Zezinho Corrêa. Mas aí, se você prefere, né, só curtir um showzinho, pode correr aí pro anfiteatro da Ponta Negra. E se der aquela fome, né, tem aí, como ele já falou, que você pode correr para essa feirinha que está acontecendo nesse momento de gastronomia. Tudo completinho aqui na Ponta Negra, hein? Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Já que a gente tá falando de festa, curtição, vamos saber como é que tá, né? A previsão do tempo, chover, né? Se vai chover, se vai dar um clima agradável pra curtir. Conta pra gente, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Tivemos uma sexta com céu nublado, clima abafado e chuvas isoladas. E a previsão para a noite de hoje aponta céu majoritariamente fechado e 30% de chance de chuva. Então, se você quer curtir aí o seu feriadão de Dia do Trabalhador, não vai ter uma chuva intensa, mas sim uma chuvinha persistente. Vai dar para aproveitar, né, gente? E agora vamos falar sobre o clima do fim de semana, 2 e 3 de maio, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa abafado e com possibilidade de pancadas leves de chuva. Ao longo da tarde, o calor aumenta, mas junto vem a instabilidade, com chuvas mais frequentes e risco de trovoadas. À noite, a previsão aponta para chuva forte, com chance de 60% de precipitações. Resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 78 a 97%. Agora, o domingo. No domingo, Manaus vai amanhecer com céu carregado e chuva forte logo nas primeiras horas do dia. Ao longo da tarde, temos previsão de temporais com trovoadas. Mas à noite, a chuva dá uma trégua, mas ainda temos previsão de pancadas leves e isoladas. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. Mix.
Ainda no clima do Dia do Trabalhador, uma ação especial uniu profissões, sonhos e desenvolvimento infantil de forma lúdica e cheia de significado. Aconteceu aqui em Manaus, gente, no Centro de Atenção Integral à Criança, voltado ao atendimento de crianças com transtorno do espectro autista, na zona norte da capital. Exato, foi lá no Caíque Té José Contente e a proposta foi apresentar diferentes profissões de forma lúdica, ao mesmo tempo em que estimulou habilidades cognitivas, motoras, autonomia e a construção da identidade das crianças. Nathalie Moraes traz pra gente os detalhes dessa ação. Então, Nathalie, como foi a participação das crianças e das famílias nesse momento? Boa noite, Karime e Kennedson. A participação foi muito especial. As crianças se envolveram, interagiram, brincaram e ao mesmo tempo foram estimuladas em vários aspectos. E as famílias também participaram ativamente, acompanhando cada momento, reforçando esse processo. E essa ação traz uma reflexão importante. Quem disse que as pessoas com transtorno do espectro autista não podem trabalhar? Quando esses estímulos começam ainda na infância, de forma correta e respeitando o tempo de cada criança, o que a gente vê é o desenvolvimento de habilidades, autonomia e confiança. E nesse clima do Dia do Trabalhador, celebrado nessa sexta-feira, 1º de maio, o Caíque Té José Contente, da Zona Norte de Manaus, promoveu essa atividade terapêutica, com a construção de características de trabalhos fictícios, apresentando diferentes profissões de forma lúdica. Mais do que uma brincadeira, a iniciativa ajudou a despertar interesses e mostrar que cada uma dessas crianças tem potencial para construir seu próprio caminho no futuro, inclusive no mercado de trabalho. Segundo a supervisora assistencial da unidade, esse tipo de atividade é fundamental para fortalecer a inclusão e ampliar o olhar da sociedade para as capacidades dessas crianças, como explica a Amanda Ramalho. A equipe multidisciplinar do José Contente proporcionou uma atividade muito especial em alusão ao Dia do Trabalhador, desenvolvendo nas nossas crianças coordenação motora fina e cognição, além de aspectos relacionados à construção social e de identidade. O momento foi ainda mais especial com a participação das famílias. No final das atividades, os familiares receberam essas carteiras produzidas pelas nossas crianças com o apoio da equipe de profissionais. Mais do que brincar de profissões, as crianças vivenciaram experiências que contribuem para o desenvolvimento e reforçam o direito de cada uma delas de sonhar e ocupar o seu espaço na sociedade. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E neste 1º de maio a gente fala também, Karime, sobre um desafio que muitas mulheres conhecem muito bem. Como conciliar a volta para o trabalho com a amamentação, gente. É um desafio demais. A gente passou por isso recente, eu e a minha esposa, e realmente é um desafio grande, porque a mãe não quer nem sair de casa, né? Deixar o bebezinho sem... E aí e a licença maternidade é pouca, né, gente? Fica meio covarde. Toda mãe fica com peso na consciência e coração apertado quando tem que voltar ao mercado. O bebezinho ainda tá muito pequeno, né? Exato. 3 meses às vezes, né? Pois é, 3, 4 meses. Aí, às vezes aí já precisa ir para uma creche, porque não tem aí a rede de apoio. É muito delicado. Pois viu? é, e aqui no Amazonas, Karime, em algumas unidades de saúde existem as salas de apoio que garantem aquela privacidade e também uma estrutura para essas mães. Exato. Toda essa estrutura é muito importante para contribuir para a saúde dos bebês, é claro. A repórter Vanessa Lima conta pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Como é que esse tipo de estrutura impacta na rotina das mulheres que precisam voltar ao trabalho e quais são os principais desafios para manter a amamentação nesse período. Boa noite a todos. Quando se fala das salas de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, o impacto na rotina dessas mães é enorme. É como se elas pudessem voltar ao trabalho sem carregar aquela angústia de não saber se conseguiriam manter a amamentação. Esses espaços entram justamente para aliviar essa carga emocional e prática. Quando a mãe precisa voltar ao trabalho depois da licença, manter a amamentação vira um verdadeiro desafio. É preciso organizar o tempo
para encaixar pausas de ordenha na rotina profissional, lidar com a parte emocional de deixar o bebê em casa, além de cuidar para que a produção de leite não diminua sem estímulo frequente. Por isso, as salas de apoio fazem tanta diferença. Elas oferecem acolhimento, privacidade e estrutura, ajudando a transformar um momento delicado em algo mais leve e possível. A nutricionista Aline Andrade, por exemplo, viveu isso na pele. Ao retornar ao Instituto da Mulher Dona Lindu, ela encontrou um espaço acolhedor, seguro e reservado, que lhe deu tranquilidade para seguir oferecendo leite materno ao filho. A sala de amamentação, ela não é um luxo, né? Ela é uma necessidade, tanto de saúde pública quanto a necessidade da mulher trabalhadora, porque ali a gente vai ter um ambiente seguro, acolhedor e também privado, onde a gente pode extrair o nosso leite e levar para nossa casa, para o nosso bebê e ele continuar no aleitamento materno, que é algo que é priorizado, né, para a saúde do bebê nos primeiros dias de vida. Hoje, 4 maternidades da rede estadual já contam com esse serviço certificado pelo Ministério da Saúde. A Ana Braga, Nazira Dal, a Zilda Marreiro e o próprio Instituto da Mulher Dona Lindu. Além de garantir privacidade e conforto para a ordenha, os espaços permitem armazenar o leite de forma adequada. Assim, as mães podem levar para casa ou até doar voluntariamente aos bancos de leite humano, ajudando bebês internados em UTIs neonatais. E essas salas seguem rigorosamente as diretrizes do Ministério da Saúde e da Anvisa, garantindo ambientes seguros e de qualidade para a coleta e armazenamento do leite. O efeito é direto: menos casos de desmame precoce e mais crianças recebendo todos os benefícios desse alimento essencial, mesmo depois que as mães retomam suas atividades profissionais. No fim das contas, apoiar a mulher trabalhadora nesse processo é muito mais do que oferecer estrutura. É cuidar da saúde dos bebês e investir no futuro de toda uma geração. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h49. Vamos de política com Kenneth Paz e Nathalie Moraes. Nathalie, então, já está tudo pronto lá na Assembleia para a eleição, né, do governador e do vice-governador temporário até janeiro do ano que vem. E a eleição acontece nessa segunda-feira. Exatamente. Karine, Kenneth e ouvintes, mais uma vez, boa noite para vocês e para todos os ouvintes que seguem nos acompanhando. Encerrou nessa quinta-feira toda a fase preparatória, né, para a eleição indireta que escolherá o novo governador e vice-governador do estado. Sem registro de recursos, impugnações, questionamentos formais e de processos. Com isso, todas as chapas inscritas, 5 chapas, passam a ter o registro definitivo e estão aptas para disputar as eleições marcadas para a próxima segunda-feira, dia 4 de maio. Segundo o comunicado assinado pelo presidente que está em exercício na casa, o deputado estadual adjunto Afonso, o prazo para a apresentação de recursos contra os deferimentos das candidaturas encerrou no último dia 29, sem qualquer manifestação dos candidatos, partidos e órgãos competentes. Aí, às 8 da noite dessa quinta-feira, também terminou todo o período reservado para envio de dúvidas, pedidos relacionados a todo esse processo eleitoral. Ou seja, ao todo, 5 chapas tiveram as suas candidaturas confirmadas aí na disputa e o pleito será decidido pelos 24 deputados estaduais em uma votação nominal aberta, né? Conforme prevê ali a Constituição do Amazonas. Eu tô ansiosíssima para essa sessão de segunda-feira. Claro, gente, Vamos, é lógico, importantíssimo, gente. Eles vão ficar à frente do estado do Amazonas até o ano que vem. Exato. O candidato eleito comandará o estado em caráter tampão até o fim do atual ciclo de governo, ou seja, até o dia 7 de janeiro de 2027, teremos aí um novo governador. E vai ter o poder da caneta. Kenneth, então, a gente volta a falar a respeito daquela questão toda das obras da BR-319. A justiça impediu, depois a justiça liberou o processo de licitação e agora a gente teve um posicionamento inusitado até do IBAMA. O IBAMA se pronunciou favorável às obras, à licitação e tudo mais, não é isso? Finalmente, né? Finalmente o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. O nome bonito, né? E agora mais bonito ainda porque
que ele defendeu essa improcedência da ação que tentava eliminar, tentava travar a nossa licença para podermos fazer a pavimentação da rodovia. E na prática, o posicionamento ele enfraquece essa ação civil pública de 2024, que serviu de base para a liminar que chegou a suspender os pregões do DENIT, decisão já derrubada pelo Tribunal Regional Federal da primeira região aqui do estado do Amazonas. A manifestação, ela também reduz a força, é claro, de novos questionamentos judiciais e reforça o andamento do processo. Ou seja, quando o IBAMA demonstra de que não há aquelas informações que tinham sido colocadas no processo sobre perigo, sobre a abertura de novos ramais, sobre a devastação da Amazônia com a BR-319, desmatamento, prejuízo ambiental, né? Fazer uma nova rodovia na BR-319, cada coisa, né? Então isso começa a limitar as possíveis novas ações que venham a acontecer. É claro que deve acontecer alguma outra ação, algum outro ONG que utilize essa situação para poder entrar com uma nova ação para tentar enfraquecer. Mas nós temos um órgão competente, que é o IBAMA, é um órgão que chancela essa liminar, chancela essa decisão, essa licença para que as obras sejam realizadas. E é o que todo mundo espera, né? Ontem a gente estava publicando aqui no 18 horas o trecho do quilômetro 589, que é próximo do município de Humaitá. E já dava para ver o trabalho de pavimentação, a cimentagem do solo para poder receber futuramente o pavimento, a massa asfáltica. Sim. Então, de fato, já está acontecendo. A gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível, né? Sem dúvida alguma. Nathalie, ontem teve pronunciamento do presidente Lula por causa do Dia do Trabalhador e um dos assuntos que ele colocou foi o programa, né? O Novo Desenrola Brasil, que parece que mais uma vez pode ser também um assunto de campanha. Afinal de contas, mais a metade dos brasileiros, ou a galera está endividada, ou está com negativada, não consegue pagar as suas dívidas. É um ponto importante para o brasileiro. Mas eu vi uma pegadinha aí, viu? Depois eu vou comentar. O plano comenta rapidinho. O plano Desenrola, esse novo, assim como o primeiro, tem os meandros, tem umas situações, não é o melhor dos mundos. Olha, Karime, todo o bolo, devo, não nego, pago quando puder, né? E aí o presidente Lula, né, ignorou as derrotas do Congresso durante o seu pronunciamento oficial, anunciou o Desenrola Brasil 2.0, falou sobre o fim da escala 6x1, falou de algumas medidas que devem ser anunciadas aí pelo governo federal. Ele disse que esse programa novo, o Desenrola 2.0 de renegociação de juros de dívidas, né, devem oferecer descontos aí de 30% a 90%. Trouxe uma novidade dessa fase, que é a possibilidade de usar o FGTS aí para pagar até 20% do uso do FGTS para pagar as dívidas. Além disso, o presidente também disse que quem participar dessa iniciativa vai ficar bloqueado aí por 1 ano de todas as plataformas de apostas online. Inclusive, eu separei um trechinho aí do pronunciamento para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. O Novo Desenrola Brasil, um conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas. As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES. Os brasileiros endividados terão juros mais baixos de no máximo 1,99 e desconto de 30% até 90% no valor da dívida. Assim, você vai ter uma parcela bem menor e mais tempo para pagar a sua dívida. E cada pessoa poderá sacar até 20% do saldo do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? Como a gente ouviu aí na fala, né? Durante o pronunciamento, o Lula ainda falou sobre todas as ações do governo federal para diminuir, aí a gente pode dizer assim, os efeitos da guerra do Irã. Falou sobre o preço da subida do petróleo e as medidas que estão sendo feitas pelo governo federal. Reafirmou a soberania nacional. Falou sobre todos os feitos do seu terceiro mandato, né? Ao fim do pronunciamento, realmente, ele meio que falou
falou dos feitos econômicos da sua gestão, já dando uma deixa para que as eleições que estão logo aí, para votem em mim. Claro, né? Sem dúvida. Conta a pegadinha. A gente acha que é tudo muito maravilhoso, mas o primeiro Desenrola Brasil também não foi muito atraente. Anunciando assim, a gente, nossa, que maravilha. Conta, Kenneth. É interessante a negociação, né? Todo mundo quer negociar suas dívidas, quer negociar com vantagens e poder parcelar isso em o máximo possível, é melhor ainda. Só que um ano sem bet, eu acho que nem todo mundo vai querer aderir, viu? Porque um ano inteiro sem bet, tem muita gente apostar. que tá... sem poder apostar em nenhuma bet. Exatamente, porque o que ele falou? Porque grande parte dos brasileiros, a gente sabe que tem dívidas e, nossa, teve gente que ele falou derrotada. De mulheres que estão sendo, né, exploradas, lesadas pelos seus maridos. Exato, por causa dessas apostas. O que ele disse? Ele disse que o governo passado liberou as bets, mas que eles vão colocar essa trava, essa vírgula aí para não liberar tanto. E a gente noticiou aqui, muita gente usava auxílio federal para apostas online, não para colocar comida na mesa, enfim. Tá aí essa ressalva dele, né? Ok? Ok, vamos lá. Quadro de política comigo, Kenneth Sampaio e Nathalie Moraes. Muito bom. Agora, 6h58. Muito obrigada pela participação no quadro de política com Kenneth Sampaio e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E agora escuta essa notícia importante ou não? Ainda tá tempo? A agenda cultural, muito verdade, importante, sextou, né, gente? Sextou. Vamos saber como é que tá os destaques, né, da nossa agenda cultural pro final de semana com a Vanessa Lima. Sexta-feira de feriado do trabalhador e a nossa agenda cultural tá recheada de eventos para você aproveitar o fim de semana bem aproveitado. E vai até domingo a Feira de Tatuagem da Amazônia, a Norte Expo Tatu, no Vasco Vasques. Hoje, 1º de maio, a atração principal é a banda Ventura, cover oficial da banda Los Hermanos. A feira reúne mais de 100 tatuadores, arte, cultura e até espaço kids. Os ingressos estão à venda no site shoppingingressos.com. E tá rolando a AgriFest 2026 no Cartódromo de Manaus. O evento, que vai até domingo, tem rodeio, shows musicais, gastronomia e feira de empreendedorismo, tudo com entrada gratuita. E a 7ª Feira Mística Cigana também tá rolando até domingo no Palácio Rio Negro. A feira traz expositores esotéricos, dança, gastronomia e tudo com entrada gratuita. E a partir das 9 da noite, o clima esquenta com o show da diva Alcione no Nova Era Hall Estúdio 5. Os ingressos estão à venda no site Balada App e a emoção é garantida. O sábado também vem animado. A partir das 8 da noite, o rock toma conta do Nova Era Hall Estúdio 5 com o show da banda Ira, celebrando o acústico 20 anos. Os ingressos estão disponíveis no site baladaapp.com. E para quem quer entrar no clima de Parintins, a partir das 9 da noite, o Sambódromo de Manaus recebe o ensaio dos Bumbais 2026 com o Bar do Boi Caprichoso. A entrada é gratuita e o clima já é de festival. Então tem programação de sexta a domingo para todo mundo curtir muito esse feriadão. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Na próxima segunda-feira, 24 deputados estaduais vão escolher um governador tampão para o Amazonas. Eles vão substituir os quase 2,8 milhões de eleitores. São 5 chapas concorrentes. O que os 24 vão decidir terá consequências diretas na vida de cada cidadão do Amazonas. Nesse tipo de eleição, os candidatos não precisam apresentar planos formais de governo, como acontece numa eleição ordinária com voto direto. Não precisam fazer promessas nem campanhas eleitorais junto ao cidadão. O eleitor colocado fora do processo de escolha vai apenas ser informado do resultado. Mesmo assim, não pode simplesmente ficar alheio. É preciso manter a atenção nas decisões dos deputados e cobrar democraticamente compromisso com segurança, saúde e educação. E, claro, compromisso no combate ao desperdício do dinheiro público no ralo da incompetência e da corrupção. Os escolhidos pelos deputados terão 8 meses
meses para gerir as contas do Estado. E o cidadão espera que o tempo, mesmo sendo pouco, seja de conquistas para todos. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos os nossos ouvintes daqui do 18 horas que hoje ainda estão ouvindo a gente aqui, Karime Leão. Quero mandar um alô pro Josenildo, que sempre acompanha a nossa programação, Matheus Diniz, para diversas pessoas que sempre mandam aquele alô pra gente. Aquele alô. Ótimo final de semana a todos. Você ouviu 18 horas.